Olá, bom dia, meus amados. Vamos aí para mais uma palavra. Olha, esses dias, eu fiz o vídeo falando se você sabia qual era a sua função, se você estava na função certa, né? Então, hoje eu vou dar aqui, através da palavra, alguns comportamentos, da nossa função, né? Do nosso comportamento tanto no meio, com outras pessoas, na igreja, no trabalho, quanto, um comportamento dentro de casa, entre marido e mulher, né? Então aqui eu vou trazer esta palavra, tá bom? Hoje aqui, ó, no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, diz assim, ó: aqui ela fala sobre as qualificações para bispos e diáconos, né? Aí você pode falar, mas eu não sou bispo, eu não sou diácono, né? Mas você é um servo de Deus, um homem ou mulher de Deus, né? E outra, mesmo que você ainda não tenha aí, se lançado para Cristo, ainda não tenha aceitado Jesus na sua vida, né? Isso aqui é uma qualificação que é ótima, é excelente para todo tipo de pessoa, né? Então, aqui é o manual do ser humano, né? A Bíblia é o manual do ser humano. E quem pratica o que a palavra de Deus diz, ela vai ter sucesso na sua vida. Ela vai ser bem-sucedida em qualquer tipo de relacionamento, tá bom? Então, aqui falando mais sobre relacionamento, no vídeo a qual eu falei sobre a função, ali também envolvia a questão de relacionamento, no sentido de o homem saber qual é a sua posição, o que ele tem que fazer, a mulher saber o que ela tem que fazer, que ela é uma auxiliadora idônea, né? Ela é uma auxiliadora, não, é ali uma empregada, não é uma doméstica, do homem, entendeu? Então, essa foi até mesmo uma frase que Deus me deu, sobre quando ele falou sobre a mulher, ele falou, olha, a mulher, ela é uma auxiliadora do lar, ela é uma auxiliadora do marido, mas ela não é empregada dele. E por isso que o Senhor trouxe aqui a questão da função, cada um saber a sua função, para que exerça de forma com qualidade, para que a mulher ela não se sinta rebaixada, ela não se sinta ali, sabe, humilhada pelo fato de ser tratada como uma empregada dentro do lar, né? Que tipo, você tem que fazer tudo, tal, E um por favor não se utiliza, Não tem um agradecimento pelo que a mulher se esforça para fazer, E o homem também, O homem também ele merece sim ter um agradecimento pelo esforço dele. Claro que a gente não vai ficar todo dia, meu marido, obrigado porque você foi trabalhar hoje. Não, mas a gente precisa reconhecer o esforço um do outro, porque ambos têm o seu trabalho, ambos se esforçam para que a casa ela caminhe de forma, que venha a ter paz, com qualidade. E aqui a gente vai ver na palavra também, sobre isso. Vamos ver mais na palavra, que a gente já tinha visto, Então vamos lá. Diz assim, no capítulo 3 de 1 Timóteo: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo.
Então eu vou parar aqui, né? Daqui a pouco eu falo do diácono. Aqui ele falou sobre o bispo. Ele falou que a palavra é fiel, né? E quão bom, né? Excelente obra aquele que almeja o episcopado, né? Aquele que almeja ser bispo, né? Ali cuidar, né? Da igreja de Cristo. Então ele está falando que quão bom é, né? Uma pessoa que almeja esse papel. Eu não almejo, né? Por mais bom que seja, eu não almejo isso não, né? Mas vamos lá. Mas olha aqui, olha as qualificações desse homem, né? A qual é boa para todo lar, independente se ele é um bispo ou não. Um homem de Deus com essas qualidades, né? E claro que isso a gente vai buscando no Senhor, né? Porque às vezes tem coisas que a gente já tem, agora tem outras que a gente tem que buscar, né? Então ele tá falando aqui, olha, esse homem ele tem que ser irrepreensível e tem que ter, ele é esposo de uma só mulher, né? Esposo de uma só mulher. E aí a gente vai ver que não é só o fato do bispo, diácono também, esposo de uma só mulher. E em outras passagens da Bíblia, a mesma coisa, né? Então, por isso que eu estou falando que isso aqui é válido para todos, independente se faz obra para Deus ou não, se é somente um membro da igreja, né? É esposo de uma só mulher, né? Temperante, uma pessoa equilibrada, sabe? Temperante é aquela pessoa que ela não explode por qualquer coisa, mas ela se mantém ali, ó, no equilíbrio, né? Sóbrio, né? O sóbrio, a sobriedade, né? Aquela pessoa que perde a cabeça por qualquer coisa, fica gritando, brigando, sabe? Mas é uma pessoa sóbria, modesto, né? Uma pessoa simples, hospitaleiro, né? É aquela pessoa que recepciona bem o outro, né? Hospitaleiro, apto para ensinar. Então, é uma pessoa que gosta de ensinar, né? Tá ali, ó, pronto para ensinar aquilo ali, ensinar o caminho, ensinar a palavra, né? Eita, que eu já tô no caminho aqui, gente. Misericórdia, né? E quando aqui eu falo dos bispos, isso vale para homem e para mulher, tá? Né? A questão do bispado, de diaconato, a gente vai ver a questão da diaconisa, né? Porque eu não sei se nessa época tinha questão de bispa, né? Mas hoje a gente sabe que nas igrejas tem as bispas, né? Na minha igreja mesmo tem, e o que não falta é bispa, né? Graças a Deus, mulheres, né, prontas para ensinar ali a gente o que a gente precisa fazer, né? Não dado ao vinho, né? Então que não bebe, né? Não violento. Imagina, gente, um líder ali, ó, agredindo, né? Qualquer coisa estoura já. Então você vê que uma coisa já tá ligada à outra, né? O fato dele ser sóbrio e modesto, né? Equilibrado ali, né? Temperante, né, no caso. Então, aqui, ó, não violento, porém cordato. Aquela pessoa que tenta, sabe, manter o ambiente calmo, sabe? E aí eu até lembrei agora de uma história que eu ouvi de um rapaz que o trabalho dele era dentro de uma penitenciária. E ele exercia aquele trabalho dele excelente, maravilhoso, né? Porque, assim, ele era especialista em acabar com motim, né? Dentro das cadeias, né? Aquelas rebeliões. Então, ele acabava com as rebeliões. E por que que muitas das vezes tinha rebelião? Coisa que ele diz, tá? Muitas das vezes é porque faltava uma salsicha ali num pão que eles recebiam, né? Porque os outros recebiam e eles não, aí criava aquele motim. E aí ele falava, olha, ele andava armado, né? Dentro da penitenciária. E aí ele falava, eu vou entrar lá dentro com esses homens tudinho, armado, eu entro nada. Ele entrava desarmado e ia lá conversar. Por que você tá fazendo isso? O que tá acontecendo? Ô, meu, é porque não mandaram a salsicha aqui no pão, que não sei o quê. Aí falou, peraí. Aí ele foi lá, foi na cozinha e falou, olha, tem 3 Danone na cozinha. Se eu trocar, você aceita? Né? Tá tudo bem pra você, tá tranquilo? Ah, tá bom, tá bom. Aí dava os Danone, acabava com a rebelião.
Então, olha aqui, é uma pessoa cordato, né, que ela conseguia um acordo, né, ela não ficava ali de confusão. Então, e isso aqui eu só trouxe um exemplo, né, para que vocês consigam visualizar melhor esse tipo de pessoa. É aquela pessoa, né, essa qualidade que o senhor está falando, que nós, né, o homem tem que buscar ali, né, essa é aquela pessoa que, tipo assim, tô vendo um problema, eu estou vendo o problema já apareceu, já explodiu na minha frente, praticamente, né, mas eu vou fazer o quê? Eu vou arrumar uma solução, né? Eu vou arrumar uma solução para esse problema, né? E eu até mesmo eu aprendi isso com uma colega de enfermagem, né? Quando eu estava fazendo estágio de enfermagem, a gente uma vez conversando, e aí ela falando que estava enfrentando umas questões no casamento, né? Algumas dificuldades. E aí ela pegou e falou, só que no nosso relacionamento a gente faz assim, a gente está enfrentando um problema, a gente viu o problema, mas ao invés de a gente focar no problema, de falar, a culpa é sua, a culpa é dele, né? Ao invés de ficar arrumando o culpado pro problema, a gente arruma a solução, né? Então eu achei muito interessante isso. É uma pessoa cordata, né? Ela vai buscar soluções para aqueles problemas, ao invés de ficar focando no problema em si, arrumando o culpado para isso, né? Porque culpado sempre vai ter alguém, mas e aí? Se arrumar o culpado, você achar que é o culpado, vai resolver o problema? Muitas das vezes não vai. Pelo contrário, só vai arrumar mais problema ainda, porque aí você vai ficar cobrando daquela pessoa, né? Falando, a culpa é sua por causa disso, disso e disso, né? Isso aí não vai levar ninguém a lugar nenhum, né? Então, aqui, ó, tem que ser uma pessoa cordata, ó. Inimigo de contendas, tá vendo aqui? Já é uma coisa, né? Não avarento, sabe? Aquele homem assim, ó, pão duro, Jesus. Abre a mão, irmão. Abre a mão, né? A avareza não é de Deus, tanto para homem quanto para mulher, qualquer ser humano, né? A avareza, ela só vai te levar a mais pobreza ainda, né? A palavra de Deus mesmo fala lá em Provérbios, né, sobre essa questão da avareza, né, que aquele que retém aquilo que é justo, né, lhe será em pura perda, mas aquele que né, abençoa, aquele que tem uma mão que abençoa, né, o Senhor vai dar mais e mais. Então, não seja avarento, com medo de faltar, né, ou, ai, não, porque eu tenho que acumular tesouros na terra. Não, também não seja aquela pessoa que sai gastando à torta e à direito, né? Tenha equilíbrio, busque esse equilíbrio, nem de mais e nem de menos, né? Porque imagina só, né? Uma pessoa cuidando da igreja, ela sendo avarenta, né? Um líder de igreja sendo avarento. Como que vai ter, às vezes, o papel higiênico, que é aquele papel que passou, já despedaçou todo, né? Então, compram piores produtos por conta disso aqui, ó, mão fechada, né? Então, busque dar o melhor, né? Busque ter o equilíbrio. Você não precisa comprar as coisas mais caras, mas também busque coisas de qualidade, porque quem dá condição é Deus. Então, isso é válido, claro, como eu estou falando, para quem é de obra, né? E para homens de casa, mulheres também do lar, né? Não seja avarento, né? Busque dar o melhor dentro da sua casa. Ah, mas eu não tenho essa condição de dar tal. Deus, ele cogita os meios, sabe? Porque eu lembro que quando eu estava sozinha, estava desempregada, né? Eu fazia umas misturebas aí para poder fazer limpeza em casa, né? Para dar um cheirinho nas roupas. Então, eu via um monte de técnica aí no YouTube, né? Para poder deixar a roupa mais cheirosa. E aí, o senhor pegou e falou assim para mim, por que você não compra um produto de qualidade? Eu falei, nossa, que tapa na cara, né? Aí eu peguei e fui fazer. Aí eu fui comprar o quê? Comecei a usar a amaciante Downy, né? Que eu nunca liguei para esse negócio. Mas quando o senhor falou, eu falei, deixa eu buscar, eu sei que isso aqui é de qualidade. Já ouvi falar e o cheiro é forte e tal. Aí eu falei, eu vou comprar. E passei a comprar amaciante Downy. Passei a comprar sabão de roupa líquido, porque os outros, o em pó, deixava marca branca nas minhas roupas. Então eu passei a comprar isso. Até hoje,
Deus me mantém nessa prática. E é uma coisa que dura. Eu comprei um produto bom, mas que dura muito tempo, né? Porque eu não uso muito, eu não preciso usar muito. Quando é um produto de qualidade, você não precisa ficar exagerando, né? E quando eram os outros, não. Tacava ali vinagre, bicarbonato, sabão. E é uma misturaiada que a mulherada faz, né? Que pra mim eu achava que dava certo, mas não deu não. Pra mim não deu não. Deus falou pra mim. Pra mim ele falou: compre de qualidade. Então, deixar de avareza, né? Porque tem momento que sim, eu tava passando por uma dificuldade e eu olhei pra dificuldade, eu me vi ali falando: ai, não tenho condição pra isso, né? Mas hoje eu tenho, né? Hoje eu tenho condição de tomar banho com sabonete líquido, que era algo que eu fazia antes, né? Quando eu não era casada, eu só tomava banho de sabonete líquido, que eu acho maravilhoso, né? Então, o cheiro permanece mais tempo na pele, né? E aí, hoje eu faço isso novamente, porque o Senhor proveu, né? Então, que nem eu falei na palavra lá de Provérbios, né? Aquele que abençoa, aquele que tem uma mão aberta, né? O Senhor dá mais e mais. Então, você não precisa ficar com medo de faltar, né? Mas como eu falei, vai ter equilíbrio, né? Não vai também sair comprando de tudo. Não, eu vou comprar um sapato de marca de 500 conto, né? Sendo que hoje eu não tenho essa condição, né? Olhe sim para sua condição, mas tendo equilíbrio, não sendo aquela pessoa que, né? Vou comprar a carne mais barata, vou comprar isso aqui mais barato, né? O arroz mais barato, feijão mais barato, tudo, né? Às vezes não tem qualidade. Não estou falando sobre preço, mas estou falando sobre qualidade também, tá bom? Porque às vezes a qualidade é o que preza mais, né? Que nem eu falei sobre o Downy, né? O Downy é um produto de qualidade, né? Para mim, tem pessoas que não podem, porque tem pessoa que tem alergia ao tipo de perfume, né? Tem pessoa que tem alergia aos componentes, então não pode tocar aquilo na pele. Então vai de cada pessoa, tá bom? Então, mas o Senhor tá falando sobre, né, a gente não ser avarento, né? Então, é isso. Vamos lá. E que governe bem a própria casa, né? Criando os filhos sobre a disciplina com todo respeito. Então, aonde está? Quem é a responsabilidade do governo dentro de casa? O governo dentro de casa, a responsabilidade é do marido, né? Dele manter o governo, ele é a cabeça, ele manter o equilíbrio das coisas dentro de casa, né? Ele criando os filhos ali na disciplina. E o que o Senhor me passou, sabe? O porquê que ele falou de cada um ter a sua função. Porque muitas das vezes a pessoa está deixando de fazer a função dela e deixando nas costas do outro, né? Deixando toda a responsabilidade nas costas do outro. Então, não é porque uma pessoa ela é líder de uma igreja, não é porque um homem ele trabalha fora de casa que ele vai deixar de orientar os seus filhos dentro de casa, de dar a disciplina. Os filhos eles precisam da parte paterna. É necessário que o homem exerça o seu papel. Não digo perfeitamente, porque não tem ninguém que vai exercer perfeitamente, né? Então, mas que você dê o seu melhor, ali ó, disciplinando o filho. E o que é disciplina, gente? Disciplina não é correção, né? Porque Deus também fala, né? Como eu posso dizer? Não é correção não é agressão, né? Então, que também fala sobre a vara da disciplina. Mas assim, disciplina, né? É você ensinar o que é certo, o que é errado, né? Então tem pessoas que ela é excelente na igreja para ensinar na igreja, mas em casa ela não ensina os filhos, né? Não ensina, e não só na igreja, mas às vezes ela é boa conselheira para um colega de trabalho, é bom conselheiro para um amigo, mas e dentro de casa, como que está a educação dos filhos, né? Então, como é que está a orientação dos filhos? Ensinar eles o valor das coisas, né? Ensinar aos filhos o valor que tem o dinheiro, né? O valor que tem o esforço que o pai e a mãe têm dentro de casa, né? Então, com a minha filha mesmo, várias vezes, né? Ela me cobrava, sabe? Uma certa atenção. E eu falava assim, olha, mas seu pai tá fazendo isso aqui, ó.
né? Ele está buscando dar o melhor, então mostrar o valor das coisas, né? Muitas das vezes o homem fica um tempo fora de casa, isso também é papel da mulher ensinar os filhos, com certeza, né? Cada um tem o seu papel para designar, né? Então, mas mostrar o valor, né? Olha, tá trabalhando, porque quer entregar o melhor para você, quer dar isso aqui, né? Quer dar uma moradia melhor, um mais conforto, né? Então mostrar o valor, né, para os filhos, do esforço, né? O marido também, ó, mostrar para os filhos o esforço da esposa, o valor da esposa, né? Falar, olha filho, olha o trabalho que sua mãe tá tendo, né? Ó, busca manter, ajuda sua mãe, né? Então, o pai, ele tem uma autoridade dentro de casa, né? Então, ele precisa trazer essa autoridade, exercer essa autoridade dentro de casa, né? E não é só a base de grito, de pancadaria, como algumas pessoas acabam por fazer, né? Mas sim ter essa disciplina de ensinar, né? Ensinar os filhos ali. Porque ele tá falando aqui, olha, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja? Né? Então, se a gente não sabe governar a própria casa, como que a gente vai poder ajudar o outro? É nesse sentido, tá? Como que você, muitas das vezes, eu quero ajudar meu familiar, quero ajudar fulano e ciclano, mas a minha casa nem eu sei governar, né? Nem eu consigo manter o equilíbrio, né? Então saiba, né? Saiba usar a sua autoridade, saiba governar o seu lar, peça para Deus isso, essa sabedoria, né? Para poder exercer essa função, né? De forma com qualidade, tá bom? E aí ele falando, não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo, né? Neófito, eu não lembro agora o que é neófito, eu já ouvi já várias vezes, mas agora me deu um branco sobre neófito. Mas é uma pessoa, tipo assim, que como eu posso dizer, é meio que não conhece, é como se não conhecesse a palavra, né? Não praticasse, né, a palavra. É uma pessoa que não pratica. E aí ele falando, né? Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo, né? Então, ele tem que ter o quê? Bom testemunho. Quem vai dizer é quem tá de fora, né? Então, ele tem que ter bom testemunho dos de fora, né? Então, o seu maior testemunho tá dentro da sua casa, é seus filhos que vai dar testemunho de você, seu marido, sua esposa, né, vai dar testemunho de você, é aquele que mora com você, porque é ele que vê a sua procedência, né, a forma com que você anda, com que você faz as coisas, e claro, né, nós não somos perfeitos, né, trazendo aqui essa clareza, que nós não somos perfeitos, uma vez ou outra, acabamos por tropeçar, né, Eu lembro uma vez que um bispo, né, um bispo meu, ele tomou uma atitude que na hora os irmãos ficou assim, né, tipo, até meio que abalado com a decisão que ele tomou. Não foi nada demais, né, mas ele já estava impaciente, porque era uma coisa que estava recorrente, né, então ele queria um posicionamento das outras partes, né, e aí ele tomou uma decisão aonde acabou por despertar os outros, né? Mas graças a Deus ele sempre teve um bom testemunho. Por mais que às vezes tropeçasse ali, às vezes numa forma de falar, né? Porque assim, também não é só em cima da pessoa, porque vai de acordo com o que você também tá naquele dia, né? Então, teve dia que ele veio falar comigo que eu estava sensível, eu estava num momento de dor. Então, as palavras que ele trouxe, muitas das vezes, para mim foi dura naquele momento, mas era por conta da forma com que eu estava, não foi a forma com que ele falou, né? Porque a forma com que ele falou foi uma forma branda, né? Foi uma forma, assim, a esclarecer, entendeu? Então, não aqui puxando sardinha para ele, mas aqui eu quero trazer essa clareza que às vezes a gente está se comportando de uma forma,
né, de um bom exemplo, mas às vezes aquela pessoa com que a gente está se comunicando, ela está com as emoções afloradas, ela já está decidida a algo, então não cabe também somente a nós, né? A gente sabe qual é o nosso bom exemplo, né? Então, a gente sabe também quando estamos dando um mau exemplo. Eu mesmo vi esses dias que eu estava dando um mau exemplo no sentido de que eu estava gritando pra caramba, eu estava muito impaciente, né? E quando eu falo gritando é porque eu começo a falar bem alto, né? Então, eu estava muito impaciente, mas eu sei também que foi por conta que eu estava em dias, né, de mulher ali e eu não estava conseguindo ter o controle, mas logo eu já me corrigi, eu falei, opa, isso aqui não pode me dominar, né? Não é porque eu estou no tempo da TPM que a TPM vai me dominar, né? Então deixa eu ficar mais no cantinho, porque normalmente eu fico no cantinho, né? Eu fico ali deitada, fico, né, evito ficar com muita coisa, mas esses dias eu tive que resolver algumas coisas, então acabei que me estourei, né? Mas você vê, né? Nós somos seres humanos, temos sim falhas, tem hora que a gente sai um pouquinho do eixo, mas você logo se encontra. Então já voltei pro trilho, já tô buscando, né? Estar mais equilibrada, né? Então é isso, querido. Independente se você sair um momento do trilho, volte para ele, né? Se equilibre, porque isso vai ser bom para você, né? Para você, não é por conta do outro, é para você mesmo, né? Tudo isso aqui, essas qualidades que o senhor está falando, é para uma boa convivência com você mesmo. Porque, gente, eu me dei conta, eu falei, meu pai, eu não tô me suportando desse jeito, né? Se eu não estava me suportando, gritando para cima e para baixo, imagina quem tava de fora, né? Que qualquer perguntinha já, o que é? Né? Tipo, só Deus, né? Eu tava terrível mesmo. Só Jesus, né? E eu não tenho vergonha de falar, não. Por que que, gente, por que que eu não tenho vergonha de falar as coisas com que eu passo, com que eu venho sentindo? Por conta que quando eu entrei na presença de Deus, né? Quando eu aceitei Jesus, comecei a caminhar e tal, sigo o evangelho, eu passava muita dificuldade, sabe? Eu passava essas lutas assim, e eu olhava todo mundo ao meu redor dentro da igreja, parecia que ninguém passava nada, né? Parecia que estava todo mundo tranquilo. E claro que a palavra vinha como consolo, né? Porque o bispo ou os pastores que pregavam falavam, olha, se você tá passando uma luta assim, 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 você tá passando sozinho, o pessoal também tá passando, né? Fique em paz, porque você tá no caminho certo, né? E aí isso vinha pra mim como consolo. Às vezes eu ia embora conversando com uma irmã e a irmã falava, nossa, eu tô passando por isso e isso. Eu falei, ah, tá, você tá passando. Então quer dizer que eu não tô sozinha mesmo, não, né? Porque ela tava passando a mesma coisa que eu, né? Então, imagino que tem algumas mulheres e homens que estão passando a mesma coisa que eu também. Às vezes passando um nervosismo assim, né? Não é todos, né? Porque tem uns que é mais tranquilo, mas tem outros que estão, né? Então, é remédio aí pra você, né? Que isso é uma fase e que você tem como ter o controle disso. Isso não precisa dominar você, tá bom? Então, eu desde aquela época eu falei, eu não vou ficar, tipo assim, falando a mil maravilhas. Não, a palavra de Deus mesmo diz, né? No mundo tereis aflições, né? Então, vai ter aflições, vai ter dificuldades, mas nós vamos vencer, né? Nós vamos vencer, né? Em Cristo Jesus nós vencemos. Agora, quando a gente está sozinho no mundo, né? Quando a gente está sozinho aí sem Cristo, dificilmente a gente consegue vencer. Eu mesmo eu digo que eu já tentei muitas vezes sem Jesus e não deu certo. Só bati a cara na parede, na porta, né? Então só bati com a cara na porta, a porta não se abria, né? Agora não. Agora, por mais que eu passe por algumas dificuldades, com Cristo eu tenho resposta, com Cristo eu tenho diferença. E eu sei que toda vez que eu tô passando esses momentos, é porque algo melhor no final Deus tem preparado. Não que eu vou ficar, né, sempre naquela expectativa, eu vou passar algo ruim primeiro para depois vir a boa. Não, né? Não fico nessa expectativa, mas eu sei que eu preciso suportar um pouquinho, né? Aguentar ali o dia mal, porque logo mais vem o dia bom, né? Os tempos de vaca gorda não dura para sempre e os tempos de vaca magra também não dura para sempre, né? Sempre tem um fim.
o dia mau e o dia bom também, né? Todos têm. Então a gente tem que ter equilíbrio nesses dias, manter o equilíbrio, tanto no dia bom quanto no dia mau, tá bom? Então, por que tanto no dia bom, né? Porque às vezes a pessoa tá lá, ó, tá no momento bom, ela entra na zona de conforto. E aí o que acontece? Ela não vai fazer o que ela precisa fazer, né? Ah, não, tá tudo bem, então vou relaxar aqui, né? Então tem pessoa que relaxa num tempo bom, né? Então tenha o equilíbrio, é isso que a gente precisa buscar, né? Agora vamos lá pro diácono, ó, para mim já encerrar aqui rapidinho. Semelhantemente quanto a diácono, é necessário que sejam respeitáveis, né? Tem que ser respeitável, isso aqui não precisa nem de revelação, de uma só palavra, né? Então aquela pessoa que fica, diz sim, depois diz não, fala que vai fazer e depois não vai, né? De uma só palavra, nós temos que ter uma só palavra. A palavra de Deus diz que a palavra do crente é sim, sim, não, não. Passou disso, é do maligno, né? Falou que vai fazer, faça, né? Se não vai fazer, diga não. E não, acabou, né? Talvez eu faça. Vou ver ainda. Não, ou é sim ou é não. Seja uma pessoa de uma só palavra, né? Então eu lembro muito bem que tinha uma moça que ela me chamava para ir, né, fazer uns cultos na casa dela lá. E aí, porque na igreja dela tem célula, né? Na minha não tem. E aí eu peguei e falei, olha, se Deus preparar eu vou. Mas eu não dizia que sim, né? E eu falava, se Deus preparar eu vou, porque eu queria ir. Mas se Deus não dissesse que eu vou, eu não vou, né? E aí ela até ficou chateada. Ela até ficou chateada porque ela falou, eu vou na sua igreja e você não quer vir na minha. Aí eu falei, tipo, não, pra mim não rola chantagem. Eu vou com direção de Deus. Se ele não me direcionar pra ir, eu vou fazer o quê? Não vou fazer nada, né? Então Deus não me direcionou, não fui, né? Ela ficou chateada, eu não tenho culpa, né? Porque eu não prometi, eu não dei minha palavra que eu ia. Mas se eu tivesse dado minha palavra que eu ia mesmo, né? Porque já aconteceu de eu falar pra irmã, falava, eu vou nesse evento com você. Chegou no dia, eu fui. E Deus falou grandiosamente comigo, né? Porque eu dei minha palavra. Então, seja de uma só palavra, tanto homem quanto mulher. Não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, né? Não ser ganancioso, né? Não ter, porque a ganância, só Deus, né? Conservando o mistério da fé. Mistério da fé com a consciência limpa. Então, ó, ter consciência limpa do que você tá fazendo, né? Ó, agora vamos pra mulher, né? Também, calma aí. Não, ainda não, calma aí. Também sejam estes primeiramente experimentados. E se mostrarem irrepreensíveis, exerçam diaconato. Então, quer dizer o quê? Antes da pessoa exercer um cargo, ela é o quê? Ela é experimentada primeiro. Então, por isso que eu sempre passava as lutas primeiro, para depois eu alcançar o cargo, né? Então, e é como eu acabei de falar, né, agora há pouco, que eu sei que antes de chegar a bênção na minha vida, eu passo por umas provinhas antes, né? Então, de ter esses equilíbrios, tal, né? Para ver se eu estou apta a aquela função. E isso é para tudo, querido. Antes de você ter um reconhecimento dentro da sua empresa, né, dentro da empresa ali de você crescer num cargo, né, você vai ser experimentado primeiro, né, para ver se você tá apto àquele papel, né, apto àquele cargo. Então, por isso que eu estou falando aqui, ó, porque isso vale para todos, né, você exercer essas qualidades aqui, né, de ter uma só palavra, né, não ser ganancioso, sabe? Às vezes você tá ali, ó, com um lugar até bom dentro da empresa, mas não, eu quero sempre o do outro, né? Quero sempre mais e mais e mais e nunca tá feliz com aquilo que você tem, né? Aqui ele tá falando de sorte da ganância, né? Não ser uma pessoa que cobiça, né? Fica só cobiçando o que é do outro, né? Mas que você saiba, né? Ser grato àquilo que você tem também, né? Então, vamos lá. E assim, né, a pessoa pode exercer, né, o diaconato. E aí, isso aqui em tudo, né? Você pode exercer, né, aquilo que você almeja quando você tem excelentes referências e qualidades. Que é Deus que dá. E isso aqui a gente consegue adquirir, viu? Porque você pode olhar assim e falar, nossa, isso é difícil, é impossível.
Não é não, é possível, porque hoje eu consigo ter esse equilíbrio tudo, porque hoje eu consigo ver, né, porque assim, a palavra de Deus fala, vigiai e orai, né, então o que é vigiar? É olhar o que eu tô fazendo, eu tô orando a Deus, então qual é o meu exemplo em cima daquilo que eu tô orando, né, Deus já me chamou a atenção uma vez também, lá no início ele falava, olha, você tá orando, repreendendo isso aqui, pedindo para me trazer paz, mas você que tá trazendo confusão, né? Então olha como é que você tá procedendo, olha, né, o que você tá orando e o que você tá fazendo, para ver se tem cabimento, né? Se encaixa. E aí eu falei, caramba, é isso mesmo. Eu tava orando por uma coisa, mas o meu exemplo não era daquilo que eu tava orando, né? Então como que Deus vai fazer a parte dele se eu não fizer a minha, né? Então eu comecei a analisar tudo que eu orava e eu fazia aquilo que eu tava orando, né? Agora vamos lá, para as mulheres. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário, você vê que do homem, né, tem uma cobrança maior. É necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Então olha aqui, ó, a mulher ela tem que ser respeitável, ela tem que se dar o respeito, né? Então, ela tem que, né, se posicionar de forma a ser respeitada. Né? Quantas mulheres não têm respeito dentro do lar, não têm o respeito dentro do ministério, as pessoas pegam, pulam em cima. Né? Eu lembro muito bem que no começo eu não tinha um respeito, né, de certas pessoas. Né? Não era todos não, mas eu não buscava ali. Né? Então, a forma com que eu me posiciono, com que eu me visto, né, também ter o equilíbrio estou falando, tá? Não estou julgando forma de vestir, mas ter equilíbrio para ser uma pessoa respeitável, a forma com que você fala, porque ele tá falando aqui, ó, não maldizentes, né? Não maldizentes é o que, ó, não ficar falando mal dos outros, não ficar fofocando, né? Então, olha aqui o exemplo de uma mulher, né, que o senhor tá falando, temperantes, como eu falei, aquela questão do equilíbrio na sua forma de falar, de se comunicar, né? Equilíbrio na sua forma de agir, né? Temperantes, manter o equilíbrio ali. E fiéis em tudo, né? Fiel ao marido, fiel a Deus, fiel, né? Em tudo, né? Ele tá falando aqui, as mulheres têm que ser. O diácono seja marido de uma só mulher, novamente, ó, marido de uma só mulher, né? Então, isso aqui é válido para todos. E governe bem seus filhos e a própria casa. Então, olha aqui, ó. Independente de cargo, de função, Deus, ele tá falando. Você tem que governar bem a sua própria casa, né? Busque governar bem os seus próprios filhos e a sua própria casa. O governo, ó, tá na mão... Olha onde tá o governo. Na mão do homem. O Senhor tá falando aqui que é o homem que governa a casa. Já é o segundo aqui papel que o Senhor está designando. Primeiro foi bispo e agora diácono. E o Senhor falando sobre o homem governar a casa, né? Então, assuma o papel de governo do seu lar, né? Veja o que precisa organizar dentro do seu lar. E aí, né? Ai, não sei como fazer. Busque em Deus que Ele vai te ensinar como você governar, né? Aqui, ó. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé com Cristo Jesus, né? Intrepidez é a autoridade, sabe? Aquele fervor, né? Na presença de Deus, né? Mas aqui, ó, você vai ver que quando você exerce bem o seu papel, né? Dentro da sua casa, o homem ali trazendo, né? Essa questão de governo, né? Do lar. Né? Eu vejo que hoje Deus quer falar bastante com o homem, porque a palavra aqui foi bastante para homem, né? Então, é isso, queridos. Exerça bem, para de deixar na mão da mulher, né? Essa questão do governo, né? Não, e claro que eu não tô contra as mulheres, tá? Mas no sentido do que a autoridade de homem estar dentro do lar, né? A autoridade do homem, porque eu tô falando no sentido do que? Tem muitos que pega e fala, não, minha mulher resolve isso, minha mulher faz aquilo, minha mulher faz aquilo outro, e deixa tudo nas costas da mulher, né? Então, você tem o seu papel dentro do lar também, né? Por mais que você precise trabalhar fora, você também tem, né, o seu papel dentro do lar, de exercer governo, né? De trazer
o equilíbrio, de trazer orientação, de trazer a disciplina para os seus filhos, né? Então, é isso, é ensinar, tá bom? Aqui ele falou sobre os filhos, né? Os filhos, eles precisam, sim, do papel masculino. A mulher tenta exercer esse papel, mas esse papel não é dela e isso se torna pesado para ela, né? Eu até me lembro do exemplo de uma pastora que ela até falou esses dias no encontro nosso de princesas, né? Ela pegou e falou assim: olha, eu por muito tempo eu tentei fazer o papel de pai e mãe para minha filha, né, por conta que o pai, né, ela era separada do pai, né, da menina, e ela não queria que a filha sentisse essa falta, né, então ela tentou exercer os dois papéis. Ela falou, mas estava muito pesado para mim, eu já não estava aguentando mais, porque estava muito pesado, né, exercer esses dois papéis, né, porque exercer o de mãe já é pesado, imagina pai e mãe, né, e aí ela pegou, né, o Senhor falou para ela que deixasse que quem iria exercer esse papel de pai na vida dela seria Deus, seria Ele mesmo, né? Então, que ela fizesse somente o papel dela de mãe. E aí ela falou, quando eu comecei a fazer, ficou até mais leve, eu consegui desenvolver melhor e tal, ficou melhor para mim, né? E aí foi aonde ela começou a crescer espiritualmente, né? A menina começou ali se lançar mais para Deus, se batizou, né? Ela tem uma conexão assim com Deus, né? Eu acho ela muito lindinha. Eu falo que é uma das minhas filhas espirituais, né? Ela é uma das minhas jovens. Então, você vê, é muito pesado a pessoa exercer um papel que não é dela, né? É muito pesado para uma mulher exercer um papel que não é dela. Não é que ela não tente, ela tenta, mas fica pesado, né? Fica pesado para ela. E o que o Senhor quer trazer aqui? Não é porque um é mais capaz que o outro. É que cada um tem o seu papel, né? Para exercer dentro do lar, para exercer, né? No convívio com as pessoas, né? Cada um tem o seu papel e cada um tem que desempenhar o seu papel para não ficar pesado. E não quer dizer que não sejam capazes. Cada um tem a sua capacidade que Deus deu, né? Então, cada um se coloque no seu lugar, veja onde que você estava saindo da sua posição, saindo do seu lugar. Eu estava exercendo essa função aqui. Não queira, você que é mulher, não queira exercer o papel do homem dentro do lar, né? Ah, mas eu moro sozinha, né? Eu tenho que exercer o papel de pai e mãe aqui com meus filhos. Exerça somente o papel de mãe, tá? Exerça somente o papel de mãe. Deixa que o papel de pai, o próprio Deus vai exercer na vida deles, tá bom? Exerça o seu papel de mãe, somente isso, né? O pai, quem vai suprir é Deus, né? Deus, ele faz isso aí, né, de forma adequada, né? Então, é isso, queridos. Hoje eu não vou orar, porque já tá aqui passando do meu horário, tá bom? Mas aí, estamos aí nos próximos vídeos, continuando com as orações, tá bom? Que Deus te abençoe e tenha uma excelente quinta-feira.